O vice-presidente recuou. Michel Temer disse que o governo quer o plebiscito este ano, pouco tempo depois de afirmar que não daria tempo. Camarote, o Palácio Planalto não está meio que se entendendo. O que motivou essa mudança de discurso de Michel Temer? Foi uma determinação do próprio Palácio do Planalto, Sérgio. A presidente Dilma Rousseff, como a gente viu aí na abertura do Em Pauta, estava em Salvador, ficou contrariada com o que foi classificado de enterro de luxo da reforma política da presidente Dilma, do plebiscito que estava agendado e pelo menos programado pelo Palácio Planalto. Veja, Sérgio, que curiosa essa imagem, me chamou muita atenção. Parece um cortejo fúnebre essa marcha, essa saída do Palácio do Jaburu. Eu estava lá acompanhando de perto, aquilo me chamou muita atenção na hora. E o vice-presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, eles foram enfáticos. O Cardoso estava ao lado do Temer dizendo que não dava para ser para esse ano. E o Cardoso ficou em silêncio, concordando com o que o Temer dizia. Pois bem, isso irritou muito a informação que eu tive, a presidente Dilma Rousseff, e houve essa determinação do Palácio do Planalto para que Temer voltasse atrás e Cardoso também voltasse atrás. Então, por isso teve uma entrevista, uma nota oficial agora há pouco, dizendo que sim, a intenção do governo é para 2014. Vamos agora explicar um pouco por pontos o que aconteceu hoje. Primeiro, a base aliada, em sintonia com o Palácio do Planalto, avaliavam que era preciso uma saída sim honrosa para a presidente Dilma Rousseff. Mais do que o prazo, porque assim o TSE dava um prazo de 70 dias, teoricamente daria para fazer. O problema não é nem prazo, não havia ambiente político para realizar esse plebiscito já para valer para as eleições do próximo ano. Não havia ambiente político na base. A presidente Dilma Rousseff não tinha apoio da base aliada para fazer esse plebiscito. E aí praticamente todos os partidos, com exceção do PT e do PCdoB. Foi por isso que foi organizado esse enterro de luxo do plebiscito e que aconteceu no Palácio Jaburu. Hoje de manhã acompanhei de perto esse momento lá político da base aliada, inclusive conversei antes e depois com vários líderes da base aliada que participaram desse encontro, e ali estava selado o fim do plebiscito para esse ano e ficaria só para 2014. Pois bem, quando a presidente Dilma Rousseff viu a repercussão da notícia, e dessa saída honrosa, ela ficou irritada, segundo relatos que obtive. E aí teve essa determinação do recuo do Temer. A avaliação do Planalto é que o governo, a presidente Dilma, não pode ficar com o ônus desse recuo. Então ela está afinada, a versão do Palácio Planalto, a presidente está afinada sim com a sociedade, com esse anseio de participação das decisões políticas pela sociedade, e que a partir daí, se o Congresso quiser recuar, ele que assuma o ônus disso daí. Mas o ônus não pode ser para a presidente Dilma Rousseff. Por isso, hoje, no final da tarde, tanto o Cardoso e o Temer tiveram que recuar. Sérgio. Bom, então, Camarote, o que você está dizendo é que o governo vai deixar mesmo para o Congresso Nacional a palavra final de que não vai dar tempo de fazer o plebiscito esse ano. Isso, e o Congresso já deu essa palavra. O que a presidente Dilma não queria era dividir esse ônus, teoricamente. Agora, uma coisa a gente pode falar muito claramente, fazendo uma análise muito simples da política. É lógico que a presidente Dilma Rousseff, ao não ter ascendência sobre sua base aliada, a não ter influência e liderança sobre sua base aliada, ela sai derrotada desse processo. Primeiro, porque houve um primeiro recuo da questão da Constituinte exclusiva. Depois, eles falaram que a presidente não tinha dito bem isso e tentaram fazer um acordo, uma nova interpretação das palavras, digamos assim. E agora,
agora houve sim, inclusive isso daí estava em sintonia com o Planalto, acho que o Planalto não esperava a repercussão e a forma pública como seria feita esse enterro de luxo da reforma política. Acho que o Planalto ficou surpreso com como estava toda a imprensa ali do lado de fora para anunciar essa saída honrosa, e isso sim poderia criar, sim, na versão do Planalto, um desgaste, por isso esse recuo. Mas a presidente sai derrotada politicamente por não ter tido força e liderança política para conduzir o processo que ela propôs. E quando o presidente da República propõe alguma coisa, é muito comum, Sérgio, que ele saia vitorioso, porque ele tem a força política da iniciativa política no Congresso Nacional. E hoje a gente vê claramente que a presidente Dilma não teve liderança suficiente para conduzir um processo que ela pautou. Acabou sendo um desgaste, sem dúvida alguma, para a presidente Dilma Rousseff. Só me tira uma dúvida, Camarote. A gente viu a declaração da presidente Dilma na Bahia. Essa viagem para Salvador foi aquela que ela realizaria quando as manifestações começaram aí nas ruas do Brasil? Essa mesmo. Essa que ela iria para anunciar o plano para o semiárido, o plano agrícola, o plano safra, né, para o semiárido, que estava no início da onda de protestos pelo país, e aí a informação que tinha, inclusive a área de segurança da presidente Dilma Rousseff, temia um protesto, inclusive na ocasião, com 30 mil pessoas nas ruas de Salvador para protestar contra a presidente Dilma Rousseff. E aí recuou na ocasião e agora ela está indo cumprir aquela agenda que ela tinha adiado, inclusive depois ela adiou também a viagem para o Japão naquela mesma ocasião. Então foi o anúncio do cancelamento da viagem para o Japão e o cancelamento de Salvador. Agora ela vai a Salvador cumprir aquela agenda que ela tinha cancelado no início da onda de protestos. Tá certo, Camarote.